Olá pessoal, bem-vindos à nossa segunda aula. Para quem não se recorda, meu nome é Aline Calheiros e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre gestão estratégica. Bem, na última aula a gente falou sobre a administração, conceito histórico, aplicabilidade das teorias administrativas, certo? A gente viu que a administração ela surge no momento em que as organizações precisam se adaptar a uma nova forma de produção, aquela produção em grande escala, certo? E a gente viu que as propostas das teorias era que as organizações atingissem através da sua produtividade a sua máxima eficiência, certo? E a gente viu que a Revolução Industrial foi um grande marco para o desenvolvimento da ciência da administração. Nesse momento, quando a gente vai falar de gestão estratégica, a gente vê a revolução tecnológica como um grande passo para essa nova concepção, né? Já não basta mais a empresa só adotar novas formas de condução, de organização, de forma racional das atividades. A empresa ela precisa propor um diferencial competitivo. Se até nesse momento, né, da história era necessário, né, produzir mais, vender mais para que a empresa conseguisse sucesso, hoje, né, com a revolução tecnológica, as empresas elas precisam ter um destaque, ela precisa ter uma proposta de diferencial para sua clientela, né? Não basta mais ter o melhor produto, eu preciso ter algo diferente, algo que motive a minha clientela a consumir o meu produto, a consumir o meu serviço, certo? Então, o diferencial competitivo são atributos que tornam a empresa única e superior às demais concorrentes. Trata-se de vantagens e benefícios exclusivos que a empresa proporciona à sua clientela e que a concorrência ainda não conseguiu oferecer, certo? Então, a gestão estratégica, ela nasce no momento em que as empresas elas precisam adaptar a uma nova ordem econômica, né? Os fatos e descobertas científicas desse mundo conectado e que geram e já geraram reflexos imediatos nas pessoas e nas organizações e provocam um quadro de incerteza por variáveis controláveis, são variáveis que a empresa consegue resolver, dimensionar, e variáveis incontroláveis, que é aquilo que acontece fora da organização, que a empresa não tem esse poder de mudar, de transformar. E essa nova metodologia permite que os gestores possam projetar-se para o futuro e se antecipar a essas mudanças. O planejamento estratégico trata-se da ligação entre o mundo interior das organizações e seu ambiente externo. Então, como as coisas estão mudando muito rapidamente, né, praticamente de forma instantânea, as pessoas elas mudam de gosto, de vontade, elas querem o seu desejo saciado, né, instantaneamente. Um exemplo que a gente pode colocar de um produto é o iPhone. O primeiro iPhone que foi criado foi, né, um grande marco, todo mundo queria e só uma parcela da população que poderia, né, consumir esse produto e era um preço, né, bem elevado, mas rapidamente surgiu a nova versão e assim surgiram 1, 2 e 3. Então, as necessidades dos clientes, elas mudam muito, de uma forma muito rápida. Então, a gestão estratégica, ela traz para a organização, né, essa possibilidade de acompanhar essas mudanças, né, de observar o cenário, tanto interno quanto externo, para que ela possa conseguir acompanhar esses fatores controláveis e incontroláveis. Bem, a gestão estratégica, ela tem basicamente um processo. Né? Não é um processo que tem que acontecer e terminar para que o outro, né, tenha início. Na verdade, é um processo dinâmico, que é basicamente o diagnóstico estratégico, né, da organização e das partes envolvidas. O planejamento estratégico, que seria de fato a formulação, a materialização do que foi diagnosticado, do que está sendo projetado. A implementação daquilo que se propôs, né, de todos os projetos, e o controle e monitoramento desse planejamento.
Bem, a primeira etapa, que seria o diagnóstico estratégico, consiste basicamente em a organização se olhar, né, se enxergar e se definir. Basicamente saber quem eu sou, né, que a empresa é, quem é a empresa, o que ela faz, o que ela quer e quem que ela quer atingir, quem ela atinge direto ou indiretamente, quem são as partes envolvidas, né, aqueles que são impactadas ou influenciadas pela atividade da organização. Então, o diagnóstico estratégico, ele consiste em a empresa saber quem ela é e quem ela atinge, certo? Então, no processo de diagnóstico interno, né, de empresa se olhar e se definir, tem a etapa de definição de negócio, né? A empresa ela tem que saber o que ela faz, né? Bem, o diagnóstico de negócio, definição do negócio, consiste basicamente em apontar a área de atuação que a empresa quer se dedicar, considerando o universo de possibilidades existentes, certo? Trata-se basicamente da ocupação da organização. Um exemplo que a gente pode dar é o negócio da Honda. Bem, o negócio da Honda é a produção, importação, comercialização de motocicletas, automóveis, quadriciclos e produtos de força. Então, o cliente que tiver de posse dessa informação, ela sabe exatamente qual é a proposta daquela empresa, o que ela quer produzir, certo? Bem, a empresa também ela precisa definir quais são os seus objetivos, né? O objetivo macro, o objetivo estratégico, o objetivo funcional. O objetivo, né, macro seria o alvo que a organização pretende atingir, aquilo que ela desenhou como um futuro desejável e ela quer que aquele futuro se realize. O objetivo estratégico, para onde a empresa deve dirigir os seus esforços, né? Se eu tenho a intenção de atingir aquele objetivo, quais são os esforços que a minha organização precisa adotar para que aquele objetivo seja atingido. E o objetivo funcional é um objetivo intermediário, relacionado às áreas funcionais, né? O que cada um precisa atingir com a finalidade de alcançar o objetivo maior, que é o objetivo macro da organização. A empresa também precisa definir qual é a sua missão, basicamente responder a pergunta: para quem e para que eu faço, né? A missão é tida como detalhamento da razão de ser da empresa, o porquê da empresa existir. Um exemplo é a missão da Fiat: desenvolver, produzir, comercializar carros e serviços que as pessoas prefiram comprar e tenham orgulho de possuir, garantindo a criação de valor e sustentabilidade do negócio, certo? Então ficou bem claro para quem ele quer fazer e para que ele quer fazer, né? Sobre a visão do empreendimento, é basicamente responder onde eu quero chegar e o que eu quero ser. A gente costuma associar isso a uma cena de um filme, não sei se vocês já viram, né? A Alice no País das Maravilhas, em que ela encontra uma pessoa, né, e pergunta: para onde vai essa estrada? E aí ele pergunta para ela: para onde você vai? Ela: não sei. E a resposta dele é basicamente: bem, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, se a empresa ela não tem a visão, não sabe para onde ela quer chegar, ela não consegue, né, reunir esforços para atingir um objetivo, se ela não sabe qual é, certo? Então, a visão ela pode ser percebida como a direção desejada, onde que a empresa quer chegar e o que ela quer ser. Um exemplo que eu trouxe foi a visão do Banco HSBC. Bem, a proposta é ser o melhor grupo financeiro do Brasil em geração de valor para os clientes, acionistas e colaboradores. É isso que ela quer ser, o melhor grupo financeiro do Brasil, certo? Valores, ela precisa determinar, né, quais são os conjuntos de valores, né, basicamente a cultura da organização, aquilo que as pessoas que estiverem envolvidas, elas precisam também ter aquilo bem incorporado, que seriam basicamente os princípios da organização. Os valores incidem nas convicções que fundamentam as escolhas por um modo de conduta tanto do indivíduo quanto da organização.
pode ser definido como princípios que guiam, que regem a vida da organização. Um exemplo é o valor da Natura Cosméticos, né? Ela preza o humanismo, criatividade, equilíbrio e transparência. Então, logo, sugere-se que as pessoas que estejam envolvidas nos processos da Natura, eles tenham esses valores como referenciais na condução das suas atividades, né? Que seja uma coisa, um princípio que rege a conduta dos indivíduos que estão dentro dessa organização. Então, ainda sobre diagnóstico estratégico, que é a parte da empresa se identificar, né? Existe a análise do ambiente interno. Basicamente é o que acontece dentro da minha organização, aquilo que eu consigo controlar, né? Se eu observar e eu consigo dimensionar, consigo resolver, consigo contornar. São variáveis ou fatores que a organização tem controle. Verifique-se os pontos fortes e os pontos fracos da organização. Por exemplo, se ele tem uma marca que é respeitada e conhecida, se tem produtos que tem uma qualidade superior à da concorrência, se tem um bom atendimento, uma boa rede de distribuição. Então a empresa ela consegue se enxergar, ver que aquilo que ela tem de potencial, né, de diferencial, aquilo que são pontos fortes. Mas, sobretudo, ela consegue analisar aquilo que é fragilidade dentro da organização, são pontos fracos que a empresa precisa corrigir. Então, são fatores controláveis. A empresa, eu tenho pontos fortes e pontos fracos, e isso está dentro do meu controle. Então, são fatores internos da organização. Já o ambiente externo, né, é o contrário. É tudo que está fora da minha organização, aquilo que de certa forma, eu não consigo controlar, né? Basicamente, com essa análise, a empresa ela consegue identificar tendências ambientais ao redor do seu negócio, como oportunidades e ameaças. Por exemplo, onde seu negócio está inserido, consegue fazer uma análise particular do segmento, né? Como que está o segmento desse negócio? Então, está sendo, né, de uma forma geral, um segmento lucrativo, né? Consegue analisar quem são seus principais competidores, né? Seus principais fornecedores, seus principais clientes. Ele consegue também, a partir daí, efetuar uma comparação, né? Se eu analiso o que tem fora, eu tenho dados para comparar com o que eu consigo propor. Então, basicamente, a análise de ameaças e oportunidades, que são fatores incontroláveis, né? Oportunidades são aquilo que a empresa tem e que é positivo, né? Tudo que eu estou observando lá fora, que está acontecendo e que eu posso aproveitar isso, né, dentro da minha organização. E a ameaça é aquilo que está acontecendo e que, de certa forma, pode, né, atrapalhar o andamento do meu negócio. Para isso, né, foram desenvolvidas algumas teorias para que a empresa consiga fazer essas análises internas e análises externas, né? O administrador, o gestor, ele não vai ficar perdido, porque realmente não é uma tarefa fácil fazer esse diagnóstico. Então, algumas ferramentas foram desenvolvidas a fim de facilitar esse diagnóstico, como, por exemplo, a análise de SWOT, das 5 forças de Porter, e uma outra ferramenta que é a matriz BCG, que está mais relacionada à análise da cartela de produtos da organização. A análise de SWOT, ela basicamente vai identificar, né, através da análise, quais são os fatores internos que são positivos, por exemplo, os pontos fortes da organização, e os fatores que são negativos, né, que são os pontos fracos. No ambiente externo, ele consegue analisar o que é oportunidade e o que é fraqueza. Então, a análise de SWOT é uma técnica geralmente empregada para avaliação do posicionamento da organização e a sua capacidade competitiva. A ferramenta de proposta Porter, né, a avaliação das 5 forças, é um diagnóstico basicamente externo, né? O modelo possibilita analisar o grau de atratividade da economia. Esse modelo identifica um conjunto de forças que afetam a competitividade da organização e verifica-se a viabilidade do negócio. Então, analisa-se
o poder de barganha dos fornecedores, né? Poder de barganha dos clientes, a ameaça de novos entrantes, novos concorrentes, a ameaça de produtos substitutos, né? Uma empresa que está surgindo não fornece o mesmo produto que eu, mas fornece um produto que pode substituir aquilo que eu ofereço. E a rivalidade entre concorrentes, né? Como que o mercado está atualmente.